Tínhamos aqui então os nossos veículos que estão prontos para serem animados. Para já eu vou trancá-los para não conseguir selecionar e vou criar aqui uma nova coleção chamada Environment. E é aqui que eu irei construir então o cenário. Começar com um plano. Aqui isso a princípio estaria em 1, mas basta aumentar a escala por aqui. Podemos pôr 100 ou 200 como estava. Isso aqui será o ponto de partida para construirmos então aquilo que irá preencher o cenário. E aqui em Plane eu vou clicar Tab e com o botão direito subdividir ah, esse, esse plano aqui para já com 5 segmentos, ou seja, 5 subdivisões. E aqui em Modifier eu vou acrescentar um novo modifier que não vimos, que é o Displace. Para já não aconteceu nada, mas eu vou adicionar aqui uma textura, também não aconteceu nada, mas se eu vier aqui em Texture, eu posso associar uma textura. Por exemplo, aqui o Blend, conseguem ver que já aconteceu aqui alguma coisa, ou aqui o Clouds, em que não se nota muito, mas se eu aumentar aqui a intensidade, nota-se que está a acontecer alguma coisa aqui na mesh. Basicamente, esse modificador irá manipular a geometria, os pontos da geometria, com base numa textura aplicada. Contudo, esse efeito para já ainda não está espetacular porque temos poucos vértices. Nesse caso, se aumentarmos a subdivisão, aqui com o botão direito, Subdivide, por aqui mais 2 níveis, conseguem ver que temos aqui mais informação e mais detalhe então nessa deformação. Isso pode ser ajustado tanto por aqui, nas texturas. Aqui eu posso adicionar outras texturas, que irá gerar diferentes efeitos. Pode ser ajustado tanto por aqui, quanto aqui pelo modificador, em que eu posso ajustar a intensidade da aplicação desse efeito. Dessa forma. E é claro que cada textura irá criar outro resultado, se calhar um mais interessante do que o outro, mas é dessa forma que podemos construir então materiais procedurais. As geometrias procedurais, perdão. Bem, aqui vamos ver o que é que eu posso fazer. Pronto, aqui eu tenho muitos parâmetros e cada um deles irá alterar diferentes coisas. Tem aqui o noise. Basicamente tudo que é preto irá para baixo e tudo que é branco irá para cima. Aqui com o blend conseguimos notar isso muito bem, em que o que é preto está aqui mais para baixo e o que é branco está mais para cima. Aqui, se eu ativar o Color Ramp, conseguem notar isso melhor. Ou seja, isso aqui basicamente é essa parte suavizada do gradiente. Se por acaso eu adicionasse aqui mais cores, ou arrastasse aqui essa informação, vocês conseguirão ver aqui uma diferença. Só um segundo. Supostamente tinha que... Ok, conseguem ver que aqui nessa zona está a acontecer alguma coisa, basicamente por causa dessa textura. Isso também pode ser feito com outros modos, aqui o modo radial, esférico, etc. Mas aqui eu vou usar o Cloud e aqui eu vou desativar o Ramp. Eu vou manipular só aqui esses parâmetros e vou ajustá-los, mas para já isso não está tão interessante, por isso vou adicionar mais vértices, clicando com o botão direito. Ah, não, clicando entrando no Edit Mode e com o botão direito subdividir aqui mais 2 níveis. Pronto, agora temos algo parecido com isso. E aqui eu posso aumentar o tamanho e aqui eu também posso aumentar a altura desse efeito. Bem, para já, isso aqui é interessante, mas conseguem ver que o nosso carro não ficaria muito bem nessa estrada. Por isso vamos ver como podemos ajustar isso de forma procedural. Para isso, temos os grupos de vértices, que é esse espaço que está aqui em branco para já, mas se eu vier aqui na geometria, em Data,
temos aqui várias propriedades, metadados do nosso objeto. E se eu entrar aqui no modo de edição, eu posso selecionar os vértices, por exemplo, aqui essa região, e criar um novo grupo de vértices aqui, que eu tenho que fazer assign. E eu posso usar esse grupo e essa informação para manipular o resultado visual de outros efeitos, nesse caso o displace. E agora, se eu ativar isso, opa, conseguem ver que o displacement só está a ser aplicado nessa região. Aqui, com valores negativos, iria para cima, ou então para baixo. Se eu por acaso quisesse inverter essa operação, basta clicar aqui e agora essa região aqui não teria o efeito aplicado. Ou então, contrário, e agora a partir daqui já conseguiria construir alguma coisa. Só ativar aqui o render. Pronto, conseguem ver que já começa a aparecer uma montanha aqui no fundo. Ah, bem, eu ainda vou querer editar esse grupo de vértices, não é isso aqui que eu vou querer, mas antes disso eu vou suavizar um pouco essas montanhas, adicionando aqui o Subdivision, e agora tem isso aqui mais suavizado. E aqui em Texture também vou ajustar o tamanho. Ok, se calhar aqui no máximo. Aqui eu também posso alterar a forma como é feito esse noise, mas pronto, pode ficar assim, se calhar um pouco menor. Não, pode ser assim. Aqui, se eu tirar o depth, conseguem ver que está mais acentuado e aqui fica mais normalizado. Bem, mas de volta aqui ao nosso grupo de vértices. Eu, na verdade, não queria. Só um segundo. Não queria isso assim. Ah, em primeiro lugar, eu posso selecionar mais vértices e, à medida que eu adiciono, eu posso associar eles ao grupo e isso irá afetar então o resultado final. Deixa eu só resolver aqui uma questão. Ok. Isso aqui tem que estar com o botão ativo, senão eu não consigo ver no modo de edição. Ok. Aqui eu posso associar vértices, mas a verdade é que é interessante fazer isso de uma forma mais orgânica, mais natural. E é possível fazer isso aqui através do Weight Paint. Isso aqui é usado para definir influências dos vértices. É mais usado quando trabalhamos com personagens, quando queremos associar uma geometria a um esqueleto, mas aqui nesse caso pode ser usado para pintar vértices. Conseguem ver que eu consigo pintar o que está a acontecer aqui. E basicamente o que está a vermelho terá influência 1 e o que está em azul terá influência 0. E aqui no meio temos várias cores que irão representar diferentes níveis de intensidade. Aqui no modificador Displace eu posso alterar isso, porque isso aqui na verdade estava invertido. Aqui. E agora sim conseguimos ver que o que está a 1 vai para cima e o que está a 0 vai para baixo. Nesse caso, o que está em vermelho e o que está em azul. E aqui eu posso desenhar coisas. E dessa forma consigo desenhar as minhas montanhas. Para isso, eu preciso ter então a opção Draw selecionada. E para já, eu vou pôr isso aqui em 0. Só um segundo. Eu vou limpar isso tudo que está aqui para começar a pintar aos poucos aqui as montanhas. Pronto, com um F eu posso definir o tamanho do pincel e aqui eu posso definir a sua intensidade. Diferentes níveis de intensidade irão criar diferentes efeitos. Bem, aí costumo começar logo com contraste máximo, assim. Aqui também. Ah, o nosso cenário só é construído em função daquilo que é visto pela câmera. Ou seja, a princípio, um pouco mais aqui também. Aqui, a princípio, seria uma estrada. Pronto, para já, se calhar eu deixo mesmo aqui completo, assim. Essa região aqui já não será tão vista, mas posso pintá-la na mesma. E agora vou diminuir a influência do pincel e começar a ajustar aqui esses pontos para criar mais detalhe. Depois também podemos ir vendo como é que está a ficar
aqui o nosso projeto. Pronto, aqui será uma espécie de floresta com uma montanha, por isso será algo mais ou menos assim. Aqui eu posso definir também o blur e dessa forma consigo suavizar um bocado, apesar de não se notar muito. Mas tem aqui outra opção que é o average, que basicamente é a média entre esses valores. Ou seja, irá fazer um cálculo aqui entre esses quatro valores de cor e aqui é feita uma média então. E dessa forma conseguimos suavizar um pouco mais esse efeito. Bem, e outra coisa interessante é que podemos criar diferentes níveis de displacement. Nesse caso, pôr isso aqui em 1. Nesse caso, isso aqui seria mais para baixo. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Colors. Queria tentar. Ah, ok. Se eu aumentar o brilho, isto tudo a princípio vai para cima. Ok, se calhar é isso que eu queria. Mas isso aqui terá uma intensidade um pouco menor, assim. E agora eu vou criar outro displacement, duplicando aqui em Shift D. E aqui eu vou apagar esse grupo e vou criar outro grupo de vértices. Aqui vou pôr grupo 1, que nesse caso poderia ser os relevos. E aqui vou adicionar outro grupo. Conseguem ver que agora tudo está em azul. E vou pôr montanhas. Ah, aqui, trocar só o nome. Conseguem ver também que houve aqui um pequeno erro e já não temos aqui o efeito aplicado. Isso porque, como trocamos o nome, aqui no modificador temos que voltar a associar então aquilo que queremos. Nesse caso é o grupo relevos. Não, não era aqui. É aqui em cima. Opa, então não aparece aqui. Ah, eu não apliquei os grupos. Atenção a isso que é importante. Ok, aqui é o grupo relevos. Enter. E agora aqui, novo grupo. Grupo montanhas. Peço desculpa, deu aqui um pequeno erro. E agora sim, grupo relevos. E agora sim tem o efeito aplicado. E aqui no Displace 1, vou pôr grupo montanhas. E aqui eu vou criar novas coisas. Opa, só um segundo. Grupo. Pois, eu fiz Ctrl Z e só isso foi o suficiente para dar aqui um erro. Montanhas. E aqui, de novo, grupo montanhas. Agora sim. E aqui eu tenho que selecionar então o grupo montanhas. Para já eu tenho o grupo relevos. E aqui o grupo montanhas. E aqui com o pincel posso pintar novas coisas. Posso aumentar aqui a intensidade. Só um segundo. E agora aqui no displacement. Opa. Ah, ok. Grupo relevos, grupo montanhas. A princípio. Ah, ok. Fogo. Está a ver que não. Ok. Conseguem entender o que está a acontecer aqui? Basicamente temos o grupo dos relevos, que está aqui em baixo, e o grupo das montanhas, que está aqui em cima. Peço desculpa aqui esse pequeno erro que se passou aqui agora. Mas só para confirmar, temos aqui dois modificadores com dois grupos diferentes de vértices e esses grupos estão aqui. Quando eu entro no modo de pintura de influências, Weight Paint, eu posso pintar tanto o grupo dos relevos, se eu puser aqui 0, quanto o grupo das montanhas por aqui. E dessa forma tenho diferentes camadas para o meu projeto. E assim eu consigo desenhar um cenário procedural com o máximo de qualidades. E aqui, se eu alterar a ordem desses modificadores também, o displace, que nesse caso será para relevos, eu também posso alterar o nome dos modificadores por aqui. Se eu alterar essa ordem, também irá alterar o resultado visual. Por isso, para já, eu quero desenhar as montanhas e aqui isso será um pouco diferente. Vou aumentar aqui o contraste.
Diminui aqui o brilho. E, e aqui eu vou tentar aumentar um pouco mais assim. Pronto, e aqui com a ferramenta do pincel vou tentar então desenhar essas montanhas dessa forma. Pronto, é claro que isso aqui está muito acentuado. Já vamos ajustar isso. Bem, aqui vou tentar reduzir um bocado. Isso aqui do mid-level basicamente é a partir de que ponto eu quero que esse efeito seja aplicado. Nesse caso seria em zero, ou seja, tem aqui o plano que está em zero e a partir daqui é criado então esse efeito. Bem, aqui vou reduzir um bocado isso, só ver como é que está a ficar sem o subdivision. E agora, aqui nos relevos, é que eu vou acrescentar mais coisas. Opa, pronto, aqui vou tentar acrescentar aqui micro detalhes nessa região aqui da estrada. Pronto, não está a notar muito, mas deixa eu ver aqui pontualmente cada um desses efeitos. Depois eu tenho que aplicar o efeito, senão não aparece. Aqui eu posso aumentar um bocado, assim. E pronto, agora sim tem um visual mais orgânico. Aqui o das montanhas não está assim tão perfeito. Deixa eu experimentar mudar aqui a textura. Olha, por acaso está engraçado assim. Stoss Noise. Ok, isso aqui está interessante. Não. Ok, também está engraçado. Parece aqui um desfiladeiro. Algo assim também era engraçado. Mas pronto, eu vou deixar assim. Parece bem. Caso ainda assim não seja suficiente e caso quiséssemos alterar aqui alguma coisa, há ainda mais uma opção. Para já, vimos como fazer isso de forma procedural aqui com os modificadores, os modifiers, e com os grupos de vértices. Mas há uma forma muito mais orgânica e natural de fazer isso, que é através das ferramentas de escultura que estão aqui, em Sculpting. Aqui eu posso esculpir essa geometria. Aqui eu vou criar um cubo só para termos como exemplo. Só um segundo. Pronto, vou pôr esse cubo aqui. E aqui no modo de escultura, o Scope Mode, conseguem ver que podemos ajustar esses pontos, mas não está a acontecer assim grande coisa. Porque para trabalharmos com escultura precisamos ter muitas subdivisões. Opa, só um segundo. Subdivide. Pronto, vamos ver agora. Conseguem ver que agora já temos aqui alguns resultados. E quanto mais subdivisões tivermos, mais natural então será esse efeito. Aqui desse lado temos diferentes pincéis. Esse aqui é o pincel mais básico que basicamente serve para esculpir. Aqui podemos criar alguns cortes. Aqui podemos criar um efeito de argila, que não é muito notável. Se acrescentarmos aqui subdivisões, já começa a se notar melhor. Aqui também temos outro efeito de argila. E aqui, pronto, há muitas ferramentas que depois é uma questão de explorarem para ver aqui esse resultado. O que eu costumo fazer é esculpir e depois suavizar aqui com essa ferramenta, o Smooth. E dessa forma consigo suavizar o resultado, o resultado obtido. Aqui eu posso também deixar mais flat, mais plano. E aqui as ferramentas Grab também são muito interessantes para agarrarmos na nossa geometria e deformarmos ela dessa forma. Aqui também temos o Elastic. E aqui um muito
interessante também, que é o Snake Hook, que permite criar algo ainda mais orgânico assim. Permite criar aqui uma distorção ao segurar o objeto. E aqui, mais uma vez, o Smooth permite suavizar toda a aplicação desses efeitos. E conseguem ver que isso aqui já permite criar geometrias mais interessantes. Por isso, tudo que for orgânico, eu sugiro que usem essas ferramentas de escultura para criar resultados mais interessantes. E nesse caso, eu quero usar essas ferramentas para tentar suavizar aqui esse mapa. Nesse caso, eu posso começar por desligar isso tudo, desligar aqui os modificadores, e no modo de escultura, e criando então aqui as montanhas dessa forma. Isso aqui só está a funcionar porque temos muitos vértices, como podem ver aqui, e dessa forma conseguimos ter um resultado mais. Pronto, conseguimos ter aqui informação suficiente para suportar as ferramentas de escultura. Pronto, aqui eu estou a usar o clay para criar as montanhas. Sim. Por isso, depois era uma questão de entender até que ponto era vantajoso usar aqui os modificadores ou então os pincéis de escultura. Conseguem ver que isso também reage aos modificadores. Aqui eu também posso aumentar isto dessa forma, mas com isso aplicado conseguem ver que gera aqui alguns resultados estranhos e para resolver isso eu teria que suavizar então essa parte. Assim. Opa. Pronto, depois é uma questão então de verem qual é a melhor opção. Aqui vou só tentar suavizar mais uma vez aqui a montanha. Só um segundo. Não é os relevos, é a montanha que está aqui. Assim. E aqui com as ferramentas de escultura vou só tentar subir um pouco mais essa região. Opa. Convém fazer isso sem os modificadores ativados, senão começam a surgir aqui alguns erros que não são interessantes. Pronto, aqui já estamos a manipular a geometria original, por isso depois é uma questão de entenderem até que ponto querem usar os modificadores ou não. E agora vamos ver com isso aqui ativado. Pronto, aqui com relevo fica interessante. Com subdivision também. E se calhar eu até tirava aqui a parte das montanhas, porque não está a ficar assim tão interessante. Tentar reduzir só um bocado. Pronto, pode ficar assim. Pelo menos está bem. E aqui conseguimos ver que isso aqui já tem outro resultado. Certo? Bem, até agora vimos como manipular a mesh, a geometria. Mas agora vamos ver como criar também texturas não procedurais, não da forma como fizemos anteriormente. Vocês já sabem que podem criar materiais por aqui. E vamos só ver como é que se está a ficar. Pronto, isso aqui também cria outro resultado visual ali para a geometria. Mas aqui eu quero criar um material novo chamado Landscape Mats. E até agora vimos como criar materiais procedurais com texturas configuradas aqui no Shading Mode, aqui esses nodes também, mas agora vamos ver como criar uma textura pintada, ou seja, como pintar uma textura manualmente. Para isso, eu tenho que entrar aqui no modo de cor, eu vou só esconder aqui o carro para já e a nave. E, e aqui, aqui em cima eu tenho o modo Workspace Texture Paints. Conseguem ver que entramos aqui já no outro modo. Isso aqui para já está em rosa. E tudo que estiver a rosa no Blender basicamente
é porque há algum erro, porque falta aqui alguma coisa. E nesse caso falta uma textura. Para isso, conseguem ver aqui nessa secção Tools, em que podemos adicionar algumas coisas. E aqui temos a indicação que não há texturas. E aqui eu vou adicionar o Base Color. Isso aqui será a resolução da textura. Quanto mais detalhe, mais informação, mais cores queremos, maior deve ser essa medida. E também essa opção também pode ajudar a ter mais detalhe nas cores. Eu não vou ativar isso, porque para mim é o suficiente. E aqui temos uma folha em branco, em que podemos definir uma cor aqui com a ferramenta Draw. E a partir daqui podemos então pintar coisas. Eu posso pintar tanto por aqui, quanto por aqui. Em alguns momentos será mais interessante pintar por aqui, porque se eu pintar por aqui, basicamente só é calculado aquilo que é visível pela câmera. Ou seja, o que está aqui atrás não é pintado e depois gera aqui esse pequeno erro que pode não ser interessante. E aqui eu vou pintar então a minha montanha. Nesse caso, vou escolher um verde assim mais azulado. Eu também posso pintar isso tudo de uma vez, clicando aqui em Fill. Opa! Tem que selecionar a cor de novo. Ok. Mais escuro. Ok. Fill para pintar tudo. E agora aqui as montanhas terão um bocado de neve, por isso vou dessa cor assim. Principalmente aqui onde está mais alto. Aqui se calhar eu faço desse lado. Sim. Assim. Aqui eu vou pôr até mais claro ainda. Aqui no centro. Sim. E vou tentar arranjar aqui um meio termo entre essas duas cores. Pode ser assim. Pronto, é aqui de uma forma muito procedural. Eu estou a fazer isso com um rato, mas é claro que se tiverem uma mesa gráfica, isso é um trabalho muito melhor. Mas pronto, com um rato para já é o suficiente. Pronto, isso aqui já está a ficar engraçado, mas eu quero suavizar então essa informação. Para isso eu tenho aqui o Soften, que permite criar aqui um blur entre duas cores, ou aqui o Smear, e se eu aumentar o tamanho do pincel, conseguem ver que eu consigo então desfocar essa transição. Dessa forma consigo um resultado mais natural. Posso fazer isto por aqui ou por aqui também. É como se estivéssemos a passar o dedo por cima, quando éramos crianças, aqueles pastéis de cera ou assim. Pronto, basicamente é esse o efeito que conseguimos assim. Bem, aqui eu também quero desenhar a estrada, por isso deixa eu fazer isso num instante. Aqui a estrada será mais castanha. E agora tenho que ver então onde é que está o carro para confirmar que isso está bem. Sim. A estrada está muito grande, se calhar menor. Opa, um pouco mais para aqui. Assim. Aqui no meio posso aumentar a cor. Um pouco menos. E aqui mais uma vez com Zmia. Suavizar então essa informação. É como se fosse uma estrada de terra. Assim. Bem, aqui não parece assim muito espetacular, mas quando ativamos o render conseguimos ver que já temos aqui outro look para isso.
Aqui falta relevos, por isso vou aumentar um bocado mais. Ah, eu até vou voltar aqui no modo Weight Paint no mapa dos relevos para tentar acrescentar aqui mais informação. Eu posso criar aqui uma nova janela também, entrar no modo Render, Object Mode, e aqui eu consigo ver em simultâneo como é que se está a ficar, assim. Opa, só um segundo. Afinal, afinal não. Se calhar, se eu duplicar aqui, só um segundo. Fiz da maneira errada. Depois aquilo duplica a janela e na verdade era isso que eu queria. Ou seja, aqui configurar e aqui ver o resultado final. Ok, agora sim. Bem, vamos ver então como é que isso ficaria. Vou adicionar aqui mais informação. Aqui no grupo das montanhas também posso adicionar. Conseguem ver que isso é adicionado aqui. Sim. Opa. Aqui eu posso diminuir a influência. E isso cria aqui alguns micro detalhes nessa região. Pronto, e é claro que eu ainda tenho aqui a ferramenta. Opa. Aqui clicando T, eu tenho aqui a ferramenta de suavizar. Assim. Pronto, dessa forma tem então resultados mais orgânicos. E conseguem ver a vantagem então desse modo de trabalho. Estamos a manipular várias coisas em simultâneo. Tanto os relevos, quanto as texturas, quanto a pintura das texturas, quanto a altura da montanha, etc. Temos aqui várias coisas a acontecer em simultâneo e, e é interessante trabalhar dessa forma para termos isso de uma forma não destrutiva. E aqui ainda conseguimos ver o render final de como é que isso está a ficar. Bem, eu vou só adicionar aqui mais algumas cores, se calhar, para ter mais variação. Se calhar aqui o verde, adicionar aqui alguns detalhes. Sim. E aqui eu estou a focar nessa parte porque é onde temos a nossa câmera e tal como eu tinha dito, o máximo de detalhe e esforço deve ser feito em função daquilo que é visível pela câmera. Aqui suavizar um pouco essa informação. Também posso fazer por aqui. E aqui também posso adicionar o castanho no resto do mapa para ter aqui mais variações. Assim. Boa. Bem, ah, o nosso cenário está um pouco vazio para já. Por isso, vamos também trabalhar um pouco essa questão agora. Como distribuir aqui coisas. Para já, eu vou mudar o nome disso para Floor. E aqui será o Environment 1. E agora vou criar outro grupo, outra coleção, aliás, chamado Environment 2. E aqui eu irei criar então algumas árvores e coisas para preencher aqui o meu cenário. Só um segundo. Ok. Ahm, Se calhar a nossa primeira intuição seria criar aqui uma espécie de árvore. Pronto, imaginem que isso é uma árvore. E começar aqui a duplicar e ajustar aqui com a escala, com a rotação e multiplicar essa árvore e ter aqui várias árvores então espalhadas dessa forma. Mas isso não é a maneira mais interessante de fazer isso. Quando estamos a trabalhar com cenários procedurais,
há outras formas mais otimizadas de distribuição. Nesse caso, vamos usar aqui outra coisa assim um pouco complexa, que é um sistema de partículas. Eu tenho aqui o meu plano selecionado, o floor, aqui onde tínhamos feito a montanha, e vou criar então um novo sistema, um particle system. E se eu der play, conseguem ver que está a cair aqui neve ou aqui algumas partículas, e isso é porque estamos no modo de emissão. Isso aqui é para outras coisas, mais à frente vocês também verão coisas complexas que podem fazer com esse sistema. Aqui temos muitos parâmetros, muita coisa que também é interessante. Mas para já eu quero usar isso aqui no modo hair, ou seja, modo cabelo, que permite criar então esses fios, que poderia ser o cabelo de um personagem, ou poderia ser pelo, ou fios, ou acessórios, mas nesse caso serão árvores. Ou seja, irei usar esse sistema para ajudar a criar árvores. Aqui embaixo eu tenho a opção render. Eu tenho aqui várias opções para já a emissão, em que eu digo qual é a quantidade que eu quero. Sei lá, se eu puser 50, conseguem ver que eu tenho aqui pouquíssimos fios. Se eu puser 500 ou 5000, já começa a ter muito mais. Aqui eu também posso dizer a altura, que vai até 10, mas para já eu vou deixar tudo como estava, aqui em 1004 metros, porque aqui embaixo em render, para já isso está como pet, mas se eu criar aqui um cilindro aqui na outra coleção, aqui embaixo em render eu posso definir um objeto. Selecionando aqui render as object. E aqui eu posso escolher o objeto que servirá de instância e conseguem ver que eu já começo a ter os cilindros distribuídos aqui pela mesh que está a criar então esse sistema, que está a suportar então essa instância. Aqui eu tenho algumas opções como o Object Rotation e o Object Scale, e basicamente isso significa que se eu alterar a escala ou a rotação do meu objeto original, isso também irá afetar os outros objetos. Isso pode ser interessante, mas para já eu vou desativar essa opção, porque aqui em cima, em Advanced, eu posso ativar aqui a rotação. Para essa opção aparecer, eu tenho que ativar aqui o Advanced. E aqui eu posso definir a rotação por aqui. Nesse caso seria o Global X. Se não for, é uma questão de experimentarem aqui com com as outras coordenadas, orientação, aliás. Mas nesse caso é o Global X. E a vantagem disso é que eu posso criar alguma aleatoriedade nessa rotação e dessa forma ter um efeito mais natural. Da mesma forma, aqui em Scale, eu também consigo aumentar o objeto por aqui, aumentar a escala do objeto, e eu também consigo adicionar aleatoriedade na escala por aqui, assim. Ou seja, é mais interessante fazer isso por aqui do que manter essas opções ativadas com base na instância. Mas isso tudo está distribuído de uma forma um pouco uniforme, apesar de ser aleatório. Temos aqui a distribuição, podemos definir como random, e a emissão pode ser das faces ou dos vértices ou aqui do volume, mas, mas a verdade é que mesmo assim a distribuição disso aqui ainda está assim um pouco uniforme. Está muito... Pronto, parece que é muito homogéneo. Não é tão natural. Imaginem se, por exemplo, eu quisesse que as árvores só crescessem aqui nas montanhas ou aqui numa região em específico. Para fazer isso, podemos usar os grupos que tínhamos criado anteriormente. Aqui em Weight Paint, podemos usar essa informação para manipular, então, para associar aqui a distribuição desses objetos. Para isso, eu venho aqui em Vertex Group e em Density eu posso acrescentar um desses grupos. E agora eu tenho aqui o relevo e o montanha. E conseguem notar que, só um segundo, que as árvores só estão a crescer aqui nessa região. Essas informações podem ser usadas também para outras coisas, por exemplo, aqui em relevo, o que está em altura, perdão. O que está em 0 tem menos altura, o que está em mais vermelho tem mais altura. Isso poderia significar que as árvores mais altas na montanha são... Desculpem, as árvores no ponto mais alto da montanha são mais altas, são maiores. E tem aqui várias opções que vocês podem explorar depois. Eu também posso pôr o inverso, assim.
Mas aqui eu quero criar um novo grupo de vértices para plantar então essas árvores. Por isso eu venho aqui em data e aqui vou adicionar então um grupo para as árvores. Grupo árvores. E agora aqui no sistema de partículas, associar esse grupo, que para já não tem nada, e conseguem ver que agora eu consigo plantar árvores da melhor forma possível, de uma forma ambientalmente ecológica e amigável. Mas pronto, conseguem ver que eu consigo adicionar então aqui as árvores através desse grupo. Sempre que eu faço Ctrl Z, isso fica desconfigurado, é um pouco chato. Mas pronto, aqui eu vou começar então a plantar as árvores. Eu posso alterar esses parâmetros depois, para já eu vou só plantá-las aqui assim. Posso entrar aqui no modo animation para ver como é que isso está a ficar. Assim. E já temos aqui então algumas árvores. Ah, que estranho, está sem cor aqui o mapa. Deixa eu só confirmar porque que isso está a acontecer. Pois é, eu acho que eu ainda não falei sobre isso. Ok, isso não ficou salvo. Ou não. Ok, peço perdão, mas esqueci-me aqui de uma coisa. Espero que não tenha acontecido o mesmo convosco. Que é, quando pintamos o nosso cenário, também temos que salvá-lo logo. Senão, essas informações aqui não ficam salvas, ok? Quando saímos aqui do modo de pintura. Só ver onde é que tem aqui a cor. Só um segundo. Ok, pronto. Conseguem ver que não ficou nada salvo. Vamos tentar recriar aqui muito rápido o nosso mapa. Para isso vou entrar aqui no modo pincel. Quer dizer, eu vou pintar isso assim. Só um segundo. Opa. Object Mode. Ok, modo Texture Paint. E aqui texturas. Pronto, aqui se calhar vou fazer só a estrada. Sim. Tenho que entrar aqui no modo Paint, senão eu não estava a pintar. Agora sim. Opa. Pronto, e aqui pintar a montanha que já tínhamos pintado. Mais uma vez. Pronto, aqui eu vou só pôr o smear em tudo para desfocar então a textura. E pronto, não vou trabalhar muito mais, depois eu melhoro isso. Vou só mostrar então como resolver a questão caso a textura não fique salva. Só um segundo. Aqui, sim. Caso a textura não fique salva, que é o que aconteceu agora. Opa, só um segundo. Então, não está a responder. Ok. Caso a textura não fique salva,
temos que salvá-la então. Opa, só um segundo. Salvá-la aqui em Image. Conseguem ver que há aqui um asterisco e essa indicação indica que essa textura não foi salva ainda. Ou seja, aqui em Image, Save As, e aqui temos o nome da textura no formato PNG e assim salvamos. E agora sim, se eu vier aqui em material, a textura está associada e está salva aqui na minha pasta que está aqui. Aqui, pronto, temos aqui a textura e é importante fazermos isso para garantir que ela fique salva aqui no Blender, ok? Bem, voltando aqui então ao nosso cenário, estávamos a distribuir árvores, certo? Por isso eu vou entrar aqui no modo Weight Paint e vou usar então esse novo grupo ah, para distribuir então as árvores. Opa, pronto, aqui se calhar terá mais árvores, aqui também, aqui também. Pronto, para já acho que é o suficiente. Agora vamos entrar no modo de partículas, aqui em Particle System, e aqui vamos entender então quantas árvores queremos, se calhar menos do que isso. Se calhar aqui podemos aumentar a escala, aqui, sim, aumentar a aleatoriedade. E, e aqui podemos experimentar diferentes padrões. Também podemos definir a altura. E pronto, para já acho que é o suficiente. Se calhar vou pôr um pouco menos, 200, assim. Entretanto, eu não quero cilindros, quero mesmo árvores. Por isso eu vou modelar aqui uma árvore muito rapidamente. Criar aqui um cilindro. Bem, se calhar vou ter que esconder aqui o carro. Ok. Pronto, eu vou até usar o cilindro que já tínhamos criado anteriormente. E vou criar aqui um cone. Assim. Está aqui para cima. Aqui vou adicionar algumas subdivisões. Opa. Ou se calhar não. Ok, vou tentar fazer isso de outra forma. Vou tentar fazer isso a partir daqui do cilindro. Em vez de criar um cone, vou construir a árvore a partir daqui. Ou seja, isso aqui será a árvore. Aqui eu vou criar uma extrusão, clicando E, S, para aumentar. Mais uma vez, E. E aqui vou reduzir então até aqui. E aqui eu vou pôr isso mais para baixo. E selecionar essas faces aqui em cima. A face aqui de cima. E vou clicar M e fazer o merge para o centro. Perdão, em vez de fazer isso, antes de fazer isso, aliás, eu vou criar aqui alguns segmentos, assim, se calhar é o suficiente, com o atalho Ctrl R, já tínhamos visto, e agora Ctrl B, e com o scroll do rato vou adicionar aqui um novo segmento, dessa forma. Ok, fiz isso mal, só um segundo, Ctrl R mais uma vez, 4 segmentos, Ctrl B para suavizar, e afinal vou deixar assim. E agora vou selecionar o segmento de cima e com o atalho S vou aumentar a escala do local. Aqui, individual origin. Ok, agora sim. Só fazer isso mais uma vez. Individual origin. Pronto, e agora tem aqui uma espécie de árvore mais bem trabalhada. É uma árvore low poly, mas pronto, para já é o suficiente para mim. Aqui eu posso aumentar um pouco esse tamanho. E agora sim, aqui em cima eu poderia juntar então esses vértices, clicando aqui, selecionando os vértices e clicando M, Merge at Center. E agora tenho aqui o Merge desses pontos. Aqui eu vou ajustar então assim. E aqui embaixo no tronco eu também posso adicionar algumas subdivisões e tentar estilizar um bocado isso. Assim. Bem, se eu voltar aqui ao Environment, conseguem ver que já temos então árvores, pinheiro.
Aqui em modifiers, eu não sei como é que isso vai ficar, mas vou experimentar por aqui o subdivision. Não fica assim tão bem. Ou com displacement, já agora. New texture. Ok, isso pode criar algumas variações interessantes para as árvores. Assim, por exemplo. Eu até tenho aqui mesmo woods. ah, e se eu vier aqui, posso reduzir a intensidade desse efeito. Se calhar o wood não. Se calhar o noise ou o clouds. Pronto, pode ser o clouds. E aqui isso permite criar então uma árvore mais estilizada. Também posso adicionar aqui subdivisões, só para ver como é que fica. Assim, ou para dentro. Não, aqui a subdivisão não ficou muito bem. Vou deixar como estava. Pronto, temos aqui já uma árvore. Por aqui o nome de tree. E como é que criamos então mais árvores a partir dessa árvore? Como é que criamos variações? De várias formas. Podemos simplesmente duplicá-la e aqui com as ferramentas de escultura manipular então aqui o seu efeito assim, dessa forma. Aqui também na árvore. Antes disso, eu vou apagar. Convém criar aqui alguns materiais. Nesse caso, aqui o tronco. Só um segundo. Vou clicar aqui Ctrl+. Vou criar aqui um novo material que será o Tree Mat 1. Terá a cor castanha. Assign. Depois Ctrl I. Novo material. Tree Mat 2. E aqui a cor mais verdeada. Assign. Pronto, é claro que aqui eu também posso adicionar coisas. Não vou trabalhar muito isso, mas, por exemplo, posso adicionar aqui o Color Ramp. E aquilo que já tínhamos visto anteriormente. Gradient Texture. Aqui o Mapping. E aqui o Texture Coordinated. Assim. Isso aqui pode ser radial. Ou esférico. Só pôr isso aqui em constante para ver como é que está a ficar. Ok, esse não fica assim muito bem. Também não. Também não. Eu vou pôr mesmo em linear e aqui vou fazer uma rotação de 90 graus no eixo Z. Z não, Y. E aqui vou aumentar um pouco assim. Voltar a pôr aqui em Ease. E dessa forma a árvore começa a ficar mais escura a partir daqui. Também posso ajustar a escala. Opa, não. Aqui se calhar. E aqui, se eu puser em Ease, a princípio terá um efeito mais suavizado. Assim. Aqui eu também posso pôr um meio termo, mais cinza. E é claro que eu quero isso aqui associado, na verdade, a uma cor. Por isso vou pôr aqui um Mix Color. E aqui será então o verde. Aqui podemos dizer que a árvore tem alguma neve aqui no topo. Ou então, se eu puser isso aqui em Multiply, que a árvore é mais escura aqui nessa região de baixo. Ou se calhar Overlay. Soft Lights. Ok, fica tudo sempre branco. Porque é o contrário. Ok, estava a multiplicar o verde pelo gradiente. Na verdade, é o contrário. Se eu pusesse agora em Multiply. Ok, embaixo parece que é mais escuro. E em cima mais claro.
Vamos ver como é que está a ficar então aqui com o resto do cenário. Pronto, aqui em vez de fazer por aqui, também poderíamos fazer diretamente pelo gradiente. E aqui basicamente seria verde. Aqui um verde mais escuro. E aqui se calhar um verde mais claro. Isso também pode ser interessante dessa forma. Aqui vou só acrescentar mais cores no fim. Isso, mais aqui para cima. Assim, parece bem. É claro que também posso adicionar aqui um noise, só para ver como é que fica. Pronto, com o noise já não fica tão engraçado quanto estava à espera. Mas pronto, isso aqui é o suficiente. E aqui para o tronco também podemos fazer a mesma coisa. Aqui muito rapidamente. Só apagar aqui essas cores. Isso aqui será então mais castanho. Estar aqui no base color. Vamos ver como é que fica. É, parece que fica um bocado escuro. Aqui temos que tirar o roughness porque o, o tronco não reflete luz. E aqui também, se calhar, assim. Deixa eu criar outro color ramp, senão. Aqui no tronco, que pode ser interessante. Opa, só um segundo. É que pode ser interessante o noise ou o Musgrave. Vamos ver como é que ficaria se eu puser isso aqui. Pronto, já dá um efeito assim mais parecido com o tronco. Assim, posso aumentar aqui o detalhe. E aqui outros parâmetros também podem ser ajustados, assim. E aqui, na verdade, seria castanho. Já agora só ver com o noise, se eu adicionar o noise, ok, fica ainda mais detalhado. E aqui mais acastanhado, assim. Pronto, é claro que isso aqui não é perfeito, mas é o suficiente para aquilo que estamos a fazer. Já fica assim com outra graça, com outro ar. Certo? Bem, isso aqui era a árvore. Deixa eu voltar aqui então ao modo layout, ver como é que está a ficar a árvore. E aqui vamos então fazer alguns ajustes para que tenhamos vários tipos de árvore. Nesse caso, vou clicar Shift D, será a árvore 2. Aqui entrar no modo de escultura e distorcer então um bocado essa árvore. Assim. Pronto, uma árvore um pouco menor. E aqui, por outro lado, vou criar mais uma árvore, que será a árvore 3, que será um pouco maior, com menos
comprimento também aqui nessa parte. Pronto, é só tentar criar aqui alguma variação, assim. E agora, tínhamos visto que aqui no sistema de partículas estamos a criar com base num objeto, mas podemos usar uma coleção. Nesse caso, eu posso usar a coleção de árvores, Environment 2, e agora eu tenho todas essas árvores distribuídas de diferentes formas. E poderia também criar outros tipos de árvore para usar como ter aqui uma grande variação de várias árvores. Ok? Bem, aqui convém reduzirmos então um bocado a escala, assim. E aqui no modo de animação, vamos ver como é que se está a ficar no final. Aqui, ajustar a escala da árvore. Opa, só um segundo. E aqui também o rotation. Eu posso diminuir a rotação da árvore. A aleatoriedade na rotação. Aqui já tínhamos visto também que aqui embaixo, aqui não, aqui também não, só um segundo. Aqui em Vertex Group eu posso usar o mapa que eu tinha criado para definir certos valores e aqui eu vou usar o grupo dos relevos, se calhar, ou então das montanhas. Montanhas, ok. O inverso, ah, ok, esse está muito intenso. Vou usar o dos relevos. Ok, agora vou aumentar a escala. Pronto, basicamente eu estou a dizer que aqui onde tem mais onde está mais vermelho, aqui nessa região mais intenso, as árvores são um pouco maiores, ao contrário de onde não está. Ok? Que eu posso mais uma vez aumentar a escala, ou seja, as árvores que estão mais próximas têm mais altura, mais informação. Bem, aqui só ajustar mais um bocado assim. E aqui eu também vou aumentar se calhar o número para 500. Assim. Pronto, já temos então aqui o nosso cenário um pouco mais preenchido. É claro que poderíamos meter muito mais coisas, mas para já é o suficiente. Bem, vimos aqui muita coisa. Esse vídeo foi um bocado longo, mas tem aqui muita informação que vocês poderão usar então para criar mais coisas depois. E, e temos aqui muitas coisas interessantes. Uma última coisa que eu esqueci. As árvores continuam aqui. Convém escondermos ela do render. Pôr aqui mais para trás ou mais em baixo. Porque elas só estão a ser usadas para criar então essa cópia que está aqui. Por isso, para já, vamos deixar assim. E nos próximos vídeos, vamos finalmente começar a falar então de animação.